Existe um momento silencioso em que quase todos nós aprendemos a baixar a cabeça. Não é anunciado, não vem com aviso, não deixa marcas visíveis. Ele acontece devagar. Um dia você discorda, no outro você se cala, e algum tempo depois já nem sabe mais se discordava de verdade. É assim que a conformidade começa, não como uma prisão explícita, mas como um acordo íntimo com o desconforto de pensar sozinho. E quando menos se percebe, aquilo que antes parecia fraqueza passa a ser chamado de virtude. Desde cedo, somos treinados a entender que se encaixar é sinal de maturidade, que questionar demais é infantil, que seguir o fluxo é prudente. O mundo recompensa quem não cria atrito, quem não levanta a voz, quem aprende rápido qual é o tom aceitável, a opinião segura, a atitude que não gera olhares tortos. Aos poucos, a mente aprende que sobreviver socialmente exige ajustes constantes, pequenas concessões internas que, isoladas, parecem inofensivas, mas acumuladas constroem algo maior, uma identidade moldada não pela verdade interior, mas pela expectativa externa. A psicologia do conformismo não é simples covardia. Ela nasce do medo primitivo de exclusão. O ser humano é social por natureza, e o cérebro trata o isolamento como ameaça. Discordar do grupo ativa o mesmo sistema de alarme que reage ao perigo físico. O corpo sente, a garganta aperta, o coração acelera. A mente então faz o que foi programada para fazer, busca segurança. E a segurança quase sempre está em concordar, em imitar, em repetir o que já foi validado pelos outros. Com o tempo, esse mecanismo deixa de ser consciente. A pessoa já não pensa, vou concordar para evitar problemas. Ela simplesmente concorda. Já não percebe a escolha, porque a escolha desapareceu. A conformidade se instala como padrão automático. E é nesse ponto que algo perigoso acontece. Obedecer passa a ser interpretado como sinal de caráter. Questionar vira defeito. Silenciar vira prova de sabedoria. A virtude deixa de ser coragem e passa a ser adaptação. Mas há um custo invisível nisso. Cada vez que alguém engole uma opinião, reprime uma dúvida, sufoca uma intuição, algo se fragmenta por dentro. Não de forma dramática, mas contínua. A pessoa começa a sentir um cansaço estranho, uma sensação de vazio que não sabe explicar. Ela segue a vida, cumpre expectativas, recebe elogios por ser equilibrada, sensata, fácil de lidar. Mas à noite, no silêncio, surge uma inquietação difusa, uma pergunta sem forma, uma impressão de que algo essencial ficou para trás. A conformidade prolongada gera uma desconexão interna. O indivíduo já não sabe exatamente o que pensa, apenas o que deve pensar. Já não distingue seus valores dos valores que herdou, absorveu ou aceitou por conveniência. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil se torna diferenciar quem se é de quem se aprendeu a parecer. A máscara cola no rosto, o papel vira a identidade. O medo de discordar não está apenas em ser rejeitado pelos outros, mas em perder a imagem que se construiu de si mesmo. Questionar o grupo significaria questionar a própria história, as escolhas feitas, os silêncios mantidos. Significaria admitir que talvez, por muito tempo, se viveu no piloto automático. E essa possibilidade assusta. É mais confortável chamar conformidade de virtude do que encará-la como fuga. Sociedades inteiras se estruturam em torno dessa lógica. Sistemas funcionam melhor quando as pessoas não questionam demais, quando o obedecer é visto como moralmente superior a pensar, quando o desconforto da dúvida é tratado como ameaça à ordem. Nesse ambiente, o indivíduo aprende que pensar por conta própria é arriscado e que repetir é seguro. A obediência se disfarça de bondade, a passividade se apresenta como humildade e a coragem passa a ser confundida com rebeldia inútil. Internamente, porém, a mente não esquece. O inconsciente registra cada concessão. Cada vez que a pessoa se trai para pertencer, algo é anotado em silêncio. Esse acúmulo pode se manifestar como ansiedade, irritabilidade, apatia ou uma sensação constante de estar vivendo a vida de outra pessoa. Não porque algo externo esteja errado, mas porque internamente há um conflito não resolvido entre o que se sente e o que se permite sentir. O conformismo também distorce a percepção moral. Quando todos fazem, parece certo. Quando ninguém questiona, parece justo.
O grupo oferece alívio psicológico. Se todos concordam, então não pode ser tão errado assim. Esse pensamento protege o ego, mas anestesia a consciência. A responsabilidade individual se dilui. A pessoa já não se vê como agente, mas como parte de algo maior, algo que decide por ela. O problema é que esse algo maior não sente as consequências internas. Ele não lida com o vazio, com a frustração silenciosa, com a perda gradual de autenticidade. Quem paga esse preço é o indivíduo, sozinho, no silêncio da própria mente. E quanto mais ele se adapta, mais distante fica da possibilidade de mudança, porque mudar exigiria primeiro reconhecer o desconforto, e reconhecer dói. Existe um momento crítico em que a conformidade deixa de ser apenas estratégia social e passa a ser identidade moral. A pessoa passa a se orgulhar de não causar problemas, de não questionar, de não confrontar. Ela se define pela ausência de conflito, mas paz não é a ausência de conflito interno. Muitas vezes é apenas a supressão dele, um silêncio que parece harmonia, mas que esconde tensão acumulada. O ápice desse processo é quando o indivíduo começa a julgar negativamente quem ousar discordar, não porque o outro esteja errado, mas porque ele representa aquilo que foi reprimido. A coragem alheia expõe a própria acomodação. O questionamento do outro ameaça o equilíbrio frágil construído à base de silêncio. Então a conformidade se autoprotege. Ela não apenas se instala, mas se defende. E então surge a pergunta inevitável, aquela que muitos evitam por anos. Até que ponto o silêncio é virtude e a partir de quando ele se torna traição a si mesmo? Não existe resposta fácil, porque questionar isso exige olhar para dentro sem filtros, sem justificativas prontas, sem o conforto do sempre foi assim. Exige admitir que talvez muitas escolhas não tenham sido escolhas, mas reflexos condicionados. O clímax dessa reflexão não está em romper com tudo ou se tornar alguém que confronta por confrontar. Não se trata de rebeldia performática. Trata-se de honestidade interna, de recuperar a capacidade de sentir desconforto sem fugir dele, de permitir que a dúvida exista, mesmo que ela não seja compartilhada, de reconhecer que pensar por conta própria é solitário, mas necessário. Quando a conformidade vira virtude, a liberdade vira ameaça. E talvez o maior ato de coragem silenciosa hoje seja simplesmente observar a própria vida e perguntar, sem pressa e sem defesa, isso que eu penso é realmente meu? Essa pergunta não exige resposta imediata, ela exige presença. E talvez ao permitir que ela ecoe, algo comece a se mover por dentro. Se esse pensamento te incomodou, talvez ele tenha tocado em algo real. Se fez você se sentir observado, é porque de alguma forma você se observou. Fique com essa sensação por um momento e, se sentir vontade, compartilhe nos comentários o que essa reflexão despertou em você. Se esse tipo de questionamento faz sentido, considere acompanhar o canal. Às vezes, um simples gesto de atenção já é o primeiro passo para sair do automático.